desertor da Marinha Americana que fugiu para o Canadá com identidade falsa. Um homem que gastava $7.000 por semana em cocaína. Um artista que sofreu um AVC no meio do palco e mesmo assim não conseguiu parar. E sabe o que é mais chocante? Quando MC Hammer estourou com You Can't Touch This, foi Rick James quem mais lucrou com o sucesso. Hoje você vai conhecer a história completa, sem censura, do lendário, polêmico e autodestrutivo Rick James. Se você gosta de histórias reais sobre música, inscreva-se no canal e ative o sininho. Antes de começar, eu quero te dizer algo importante. Nós criamos uma lista com as 100 melhores músicas dos anos 80. Se você quer acessar essa lista gratuitamente, acesse agora culturanostalgica.canal no youtube.com ou clique no primeiro link dos comentários. Vamos continuar com o vídeo. Começar pelo momento em que tudo poderia ter acabado antes mesmo de começar. Buffalo, Nova York, 1948. James Ambrose Johnson Jr. nasce em uma família humilde, mas cheia de música. A mãe era dançarina. O tio, Melvin Franklin, viria a se tornar membro dos lendários The Temptations. Desde criança, Rick respirava soul, funk e rebeldia. Mas em 1964, aos 16 anos, acontece algo que mudaria sua vida para sempre. Rick foi convocado para servir na Marinha dos Estados Unidos em plena Guerra do Vietnã, mas ele tinha outros planos. Ele não queria guerra, ele queria música, ele queria liberdade. Então, Rick fez o impensável, desertou, cruzou a fronteira para o Canadá usando uma identidade falsa, Rick James Matthews. E foi lá, em Toronto, escondido das autoridades americanas, que Rick conheceu um jovem guitarrista chamado Neil Young. Sim, aquele Neil Young, futuro ícone do rock. Juntos, formaram a banda The Mynah Birds, um projeto ambicioso que misturava soul, rock e psicodelia. A banda tinha tudo para explodir, tanto que chamou a atenção da Motown Records, a gravadora mais poderosa da época. Eles assinaram um contrato, gravaram músicas, estavam prestes a lançar um álbum, mas então as autoridades descobriram. Rick foi preso por deserção. Tudo desmoronou. A Motown cancelou o lançamento. A banda se dissolveu. Neil Young seguiu sua carreira solo e Rick foi mandado de volta aos Estados Unidos para cumprir pena. 3 anos de cadeia, 3 anos longe da música, 3 anos que poderiam ter destruído qualquer sonho, mas Rick James não era qualquer um. Ele usou esse tempo para fortalecer sua obsessão. Quando saiu da prisão, ele tinha um objetivo cristalino: conquistar o mundo da música, custe o que custar. Recado importante: se você está gostando do vídeo, escreva James nos comentários abaixo. Assim nós saberemos que você realmente tem um excelente gosto musical. Vamos continuar. Anos 70. Disco music dominava as paradas, mas Rick James não queria ser mais um artista de discoteca. Ele queria criar algo novo, pesado, sensual e elétrico. E em 1978, ele lança seu álbum de estreia, Come Get It. A música que abriu portas, You and I, uma balada funk sensual que chegou ao top 15 da Billboard. Mas foi em 1981 que Rick James cravou seu nome na história. Ele lança o álbum Street Songs e dentro dele uma faixa que mudaria tudo, Super Freak. O refrão chiclete, o baixo hipnotizante, a letra provocante, She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. A música estourou top 20 da Billboard, disco de platina, turnê mundial. Rick estava no auge. Ele era o novo príncipe do funk, festas intermináveis, mulheres, dinheiro, drogas. E foi justamente aí que começou a descida, porque Rick James tinha um vício que consumia tudo: cocaína. Ele não usava drogas casualmente, ele gastava $7.000 por semana em cocaína, mais de $30.000 por mês. Nos anos 80, o equivalente a mais de R$100.000 hoje. Sua vida virou um ciclo vicioso: palco, festa, drogas, palco, festa, drogas, mas o pior ainda estava por vir. Um jovem rapper chamado MC Hammer explode nas paradas com You Can't Touch This.
A música vira um fenômeno global, clipe icônico, calças, boca de sino, coreografia inesquecível. Mas tem um detalhe, aquele baixo que você reconhece instantaneamente é o sample de Super Freak, de Rick James. Inicialmente, Hammer não pediu autorização. Rick ficou furioso. Ele entrou com um processo judicial contra MC Hammer por violação de direitos autorais. O caso foi resolvido fora dos tribunais. Rick James ganhou os créditos como co-compositor de You Can't Touch This e passou a receber royalties da música. E sabe qual foi a ironia? Rick ganhou muito mais dinheiro com You Can't Touch This do que com Super Freak originalmente. Estima-se que ele tenha embolsado milhões de dólares apenas com essa música. Mas mesmo todo esse dinheiro não conseguiu salvar Rick James dele mesmo. O choque de egos. Anos 80. Dois gigantes do funk estavam no topo, Rick James e Prince. Ambos eram provocadores, sexualmente explícitos, gênios musicais, mas eles se odiavam. Tudo começou em 1980, quando Prince abriu shows da turnê Fire It Up, de Rick James. Prince estava apenas começando, mas já roubava a cena com sua energia e carisma. Rick percebeu e não gostou. Ele sentia que Prince estava copiando seus trejeitos de palco, sua atitude rebelde, seu estilo provocativo, e Rick não guardou isso para si. Ele passou anos criticando Prince publicamente, chamando-o de imitador. De acordo com Tina Marie, protegida de Rick e sua ex-namorada, Rick até roubou equipamentos de Prince nos bastidores como vingança. Prince, por sua vez, devolvia na mesma moeda, ignorando Rick e conquistando cada vez mais espaço. A rivalidade virou lenda na indústria. E quando Prince começou a superar Rick em vendas e prestígio, a amargura de Rick só aumentou. Ele nunca superou totalmente essa competição. Mas nem tudo na vida de Rick foi conflito. Em 1979, ele descobriu uma jovem cantora branca com uma voz soul poderosa, Tina Marie. Rick ficou obcecado pelo talento dela. Ele produziu o primeiro álbum de Tina, Wild and Peaceful, e a levou ao estrelato. Os dois tiveram um relacionamento intenso, romântico, musical e tumultuado. Tina sempre falou abertamente sobre o gênio de Rick, mas também sobre seus demônios. Ela dizia que ele era apaixonado, generoso e destrutivo ao mesmo tempo. Mesmo depois que o relacionamento acabou, eles mantiveram uma parceria musical lendária. Fire and Desire é uma das músicas mais emocionantes dos anos 80. Um dueto que expõe toda a intensidade entre eles. Atenção, se você gosta de boa música, clique agora no botão de like e se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhuma das grandes histórias e músicas que marcaram a época. Anos 90. O auge de Rick James já tinha passado. Ele estava afundado em drogas, crack, cocaína, paranoia. E então aconteceu o impensável. Em 1991, Moto1, Rick James e sua namorada, Tanya Hijazi, foram acusados de sequestro e tortura de duas mulheres em ocasiões separadas. As vítimas relataram que foram levadas para a casa de Rick em Hollywood, onde foram mantidas contra a vontade, amarradas e agredidas, enquanto Rick e Tanya estavam sob efeito de drogas. Uma das mulheres foi queimada com um cachimbo de crack. O caso chocou o mundo. Rick foi condenado a 2 anos de prisão. Durante o tempo na cadeia, ele tentou se reabilitar, mas a dependência química era poderosa demais. Quando saiu em 1995, ele era uma sombra do homem que havia sido. Sua reputação estava destruída, sua saúde devastada, mas ele ainda tentou um retorno. Denver, Colorado. Rick James estava de volta aos palcos, tentando reconquistar o público, mas no meio do show, algo horrível aconteceu. Ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, no palco. O público assistiu em choque enquanto Rick desabava. Ele foi levado às pressas ao hospital. O derrame foi resultado de anos de abuso de cocaína, crack, álcool e problemas cardíacos. Rick sobreviveu, mas sua carreira ao vivo acabou naquele momento. Ele ficou com sequelas permanentes. Nunca mais voltou a se apresentar da mesma forma.
Rick James ressurge de forma inesperada. O comediante Dave Chappelle faz um sketch no Chappelle's Show onde interpreta Rick James de forma hilária, imortalizando a frase "I'm Rick James, bitch". O sketch vira um fenômeno cultural. Rick James, que estava praticamente esquecido, volta aos holofotes. Ele faz aparições no programa, ri de si mesmo, parece estar em paz, mas a saúde dele estava no limite. 6 de agosto de 2004, Rick James é encontrado morto em sua casa em Los Angeles pelo seu zelador. Ele tinha 56 anos. A autópsia revelou a presença de 9 substâncias diferentes no corpo, incluindo cocaína, metanfetamina, Valium e Vicodin. A causa oficial da morte: insuficiência cardíaca e pulmonar, complicações, diabetes, derrame anterior, marca-passo. Rick James morreu sozinho, consumido pelos mesmos vícios que alimentaram sua arte. Na época, ele estava escrevendo sua autobiografia, Confessions of a Super Freak, e trabalhando em um novo álbum. Mas o tempo acabou. Rick James foi um gênio, um pioneiro do funk, um homem que ousou ser explícito, provocador e livre, numa época em que isso custava caro. Ele criou músicas que atravessaram gerações, influenciou Michael Jackson, Prince, MC Hammer e incontáveis artistas do hip hop e R&B. Mas ele também foi um homem assombrado por demônios que ele nunca conseguiu vencer: drogas, ego, raiva, solidão. Sua vida foi uma montanha-russa emocional entre o brilho do palco e a escuridão dos bastidores. E mesmo assim, sua música permanece, porque Rick James nos ensinou que é possível ser imperfeito, falho, humano e ainda assim deixar uma marca eterna. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual sua música favorita de Rick James. E se você quer mais histórias reais e impactantes da música, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque a vida de Rick James merece ser lembrada com toda a sua glória e toda a sua dor.